eficaz, ela fala, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela penetra no fundo do nosso coração. E eu te peço que ela ministre aos nossos corações, a começar no meu, que a tua palavra seja assim tremendamente abençoadora para nós. Pai, fale conosco. Muitas vezes aquilo que o Senhor vai falar confronta com o nosso estilo de vida, com o nosso dia a dia, Senhor, mas se eu quiser realmente viver nos seus princípios, eu vou ser confrontado com os princípios do mundo. Confronte-nos, Deus, com os princípios do mundo, sim. Mas fala conosco, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, e que nenhuma seta do inferno, que nenhum espírito do inferno possa impedir o mover do teu Espírito Santo em nosso meio, ou que a venda seja tirada dos nossos olhos. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, Mateus, capítulo, vamos lá, 17, vai no versículo 14 aí, vai no versículo 14, diz o seguinte: quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia do meu filho, né? Meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, né? Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntou: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse-lhes, respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aí ele vai falar: mas essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Eu estava lendo hoje cedo, eu confesso a vocês, hoje eu tive muito pouco tempo para ler, porque eu já acordei, tive que sair cedo, tinha marcado com o mecânico, e ontem eu fui dormir tarde, mas eu falei: Espírito Santo, fala comigo, eu tenho pouco tempo antes de começar o programa na rádio. E a única coisa que ficou no meu coração, sabe assim, batendo no meu coração em relação a esse texto, é que Jesus, o pai traz uma criança doente, epilepsia, mas a causa dessa epilepsia era demônios, porque o Senhor expulsou o demônio. Não é assim que diz? O demônio deixou e a criança ficou curada. Mas antes o Senhor fala: raça de incrédulo, até quando? Depois o Senhor fala para os seus discípulos: vocês não conseguiram expulsar porque vocês têm pouca fé. Eu fiquei pensando, Jesus não se manifestou irritado ou coisa desse tipo, assim até surpreso, porque era uma epilepsia, porque era um demônio. O demônio ele simplesmente mandou sair, saiu, acabou. A epilepsia Deus cura, é brincadeira, é fichinha para Jesus. Câncer, epilepsia, é possessão demoníaca, Satanás, e quem quer que seja que esteja na reta aí, tudo isso é fichinha, isso aí não, vamos dizer assim, não irrita o coração de Deus, não traz ao Deus indignação, ao Senhor, não faz com que Deus assim, vamos falar um português muito claro, não chateia o coração de Deus, isso não. Mas o que eu vejo ali, a falta de fé é algo que entristece, é algo que deixa Deus assim, né, chateado, vamos dizer assim. Eu estou falando um português bem claro. Indignado é a falta de fé. Dá a impressão, né, poxa, eles vieram de onde, se nós pegarmos aqui os capítulos anteriores, que segue uma sequência,
a cura do menino epilético. Antes você tem lá a mulher cananeia, você tem a confissão de Pedro, você tem a transfiguração, que foi algo tremendo que eles viram, né? Você tem também a cura, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Tem a parábola, já os ensinamentos de Jesus, o sinal de Jonas, a parábola do semeador, entendeu? E já tem alguns sinais de Jesus, de cura, de milagres. Quer dizer, esses homens já vinham com alguns sinais miraculosos de Jesus. Quer dizer, Jesus, homens de pouca fé. Vocês não conseguiram curar esse garoto por falta de fé, porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, naquele momento os discípulos não tinham fé nem do tamanho de um grão de mostarda, apesar de já ter visto sinais miraculosos através de Jesus Cristo, e isso deixava Jesus indignado, certo? Então nós vemos isso, que isso deixa, o que deixa o Senhor Jesus triste, o que deixa Deus triste é a nossa falta de fé. E quando a gente tem fé, coisas tremendas acontecem, porque Ele diz, basta vocês terem fé, nada vai ser impossível. Ontem nós estávamos orando e entra aqui a Gorete e fala, pastor, estou com insolação, estou vomitando, estou com dor de cabeça, estou com dor no corpo, etc, etc. Pode orar? Oramos. Ela logo em seguida falou, olha, pastor, já almocei, já comi, já estou melhor. É fé, se ela teve fé, ela foi curada. Nós precisamos, eu falo isso porque toda palavra que eu trago aqui, ela tem que começar a ministrar o meu coração. Nós precisamos ter fé. A nossa falta de fé impede os milagres e o mover de Deus. É a nossa falta de fé. Olha só, quando chegou a multidão, fala do Pai, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Então, aí eu trouxe aos seus discípulos e eles, mas não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio, este saiu, o menino, desde aquele momento foi curado. Pronto. Duas frasezinhas sobre o menino. Jesus repreende, o demônio sai, acabou, foi curado, pronto. Isso possa ser, vamos dizer assim, secundário nisso aqui, olha, aí ele vira para os discípulos, pergunta por que não puderam curar, ele, por causa da vossa pequena fé. Aí ele vai falando, em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para ali, e ele passará, nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa, senão por meio de jejum e oração. Ok? Então ele vem até o versículo 21 falando, lá em cima ele reclama da falta de fé dos discípulos, mas sobre a questão do demônio e da doença é 2 linhas. Mas é 3 vezes mais a questão da falta de fé. Então qual é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é que nós estamos vivendo uma crise de fé. Isso. Certo? Nós estamos numa crise de fé. A igreja vive uma crise de fé. Nós vivemos uma crise de fé. Por isso que nós não estamos vendo sinais, os milagres acontecendo, as coisas tremendas de Deus acontecendo, porque nós estamos numa crise de fé. E uma crise de fé decepciona Deus, irrita Deus, deixa Deus, vamos dizer assim, indignado. Deus olha para a gente e fala, caramba, tantas experiências, a minha palavra, a salvação da vida deles, eles viviam na morte, no pecado, numa vida totalmente desregrada, numa vida que eram dignos de morte. Eu envio meu filho vem, faz milagres. Todos que estão, conhecem algum milagre, já ouviram milagres, já ouviram de milagres, já leram sobre os milagres, já sabem do poder que há em mim, eu sou o Todo-Poderoso. Poxa, mas continuam sem fé. Continuam sem fé.
Então, hoje nós temos que resolver um problema, irmãos. É a nossa crise de fé. É porque não é o tamanho do demônio, não é o tamanho da doença que preocupa a Deus. Não é isso. Não é o tipo de demônio, não é se ele é de alta ou baixa hierarquia. Não é se ele causa um câncer, se ele causa uma epilepsia, se ele causa isso ou se ele causa aquilo. Não é isso. Não é o tipo de doença, se o câncer está no estágio terminal, no estágio inicial. Se é uma garganta inflamada, se é um problema de desemprego, se é um documento que não sai, se é um dinheiro que você tem direito e está emperrado e não sai, se é uma pessoa que você quer ver salvo e você vê uma dificuldade, se é um filho que você tem orado por ele e ele não tem voltado para os caminhos do Pai, se, eu não sei, mas isso não é o importante. O importante é, nós temos fé suficiente para ver o milagre acontecer? Nós temos fé, nós cremos suficientemente em Deus para entregar esse problema nas mãos dele e falar, vai acontecer. Eu creio. A cura vai se estabelecer em nome de Jesus. A porta de emprego vai abrir em nome de Jesus. Aquele meu filho vai voltar para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. É isso. É isso, o meu filho vai voltar. Olha, o meu esposo vai sim se converter, eu creio. Eu vou fazer a minha parte, eu vou dar um bom testemunho como uma mulher de Deus e eu vou ter fé, cumprir aquilo que o Senhor me disse, ser uma mulher sábia, ser uma mulher que edifica o lar, e eu tenho fé que o Senhor vai trazê-lo para os caminhos do Senhor, para os caminhos dele. Eu tenho fé e eu vou profetizar isso, eu vou me abrir minha boca para profetizar. O problema é que se no decorrer do dia nós abrimos a nossa boca mais para maldição do que para bênção. Eu já falei, pastor, esse marido meu não presta. Eu já falei, pastor, minha mulher não tem jeito. Olha, pastor, estou desistindo, não consigo um emprego. Olha, eu vejo que aí eu não tenho essa coisa, o meu marido é um pastor, eu não tenho esse chamado para cuidar de vidas. Eu estou profetizando aquilo que não é verdade. Eu estou atraindo sobre mim coisas que não são aquilo que Deus programou para a minha vida. Eu estou profetizando a maldição e não a bênção. Eu não suporto mais esse emprego, está doido para ser despedido. Quando é despedido, diz assim, Deus, eu preciso de um emprego, agora como é que eu vou fazer? Mas você falou que era uma droga. Essa doença da minha mãe não tem jeito, essa doença do meu pai não tem jeito, essa doença do meu filho não tem jeito, sim. Tudo é possível que crer. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer para um morro, sai daqui, vai para lá, ele vai ter que sair. Quanto mais dizer para um câncer, sai agora em nome de Jesus. Quanto mais dizer, porta de emprego, seja aberta em nome do Senhor Jesus. Demônio, sai agora em nome do Senhor Jesus. Tristeza, depressão, eu não te aceito, sai em nome de Jesus. Basta que tenhamos fé. A fé move a mão de Deus. A falta de fé em você, então, se falta fé em você, então lhe falta tudo, está falando aqui uma pessoa. Se lhe falta fé, então falta tudo. Não adianta igreja sem fé, não adianta Bíblia sem fé. Não adianta você estar todos os dias numa igreja e estar sem fé. Não adianta você estar toda semana ou em monte, em jejum, em oração, se não tiver fé, nada adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus não é que se eu estou todos os dias no culto, o que agrada a Deus não é se eu estou todos os dias subindo um monte, descendo um monte, lendo a palavra. Se eu não tiver fé, de nada vale. E fé é também uma expressão de amor, não é verdade? Você pode amar quem você não tem fé, não é? Fé é uma expressão de amor, porque fé é confiança. Fé é confiança. Me diz uma coisa, você confia no Satanás? Eu não confio.
Você confia numa pessoa que é inimiga seu, que quer ver teu mal, quer ver tua morte, quer ver o teu fim? Você confia? Não. Mas agora fé é confiança. Eu confio no Deus que eu sirvo. Então eu amo o Deus que eu sirvo. Eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Então fé, confiança, amor andam juntos. Então se eu não tenho fé, eu não tenho confiança. Se eu não tenho confiança, eu tenho o que então? Desconfiança. Se eu desconfio, eu não acredito. E se eu não acredito numa pessoa? Se eu desconfio de uma pessoa? Se eu não tenho fé numa pessoa? Não me vem dizer que eu amo essa pessoa, porque eu não amo essa pessoa. Vamos voltar aqui. Se eu não confio numa pessoa, eu não entrego minha vida nas mãos dela, eu não quero andar com ela. Se eu não confio, eu não amo essa pessoa. Entendeu? Eu não entrego minha vida totalmente a ela porque eu não confio. Eu desconfio, eu olho com ela sempre atravessado. Agora, como eu posso dizer que eu amo o Senhor Jesus, que eu entrego tudo nas mãos dele, se eu não tenho fé? Porque se eu não tenho fé, eu não confio. E como eu posso dizer que eu amo uma pessoa que eu não confio, que eu desconfio, que eu não entrego minha vida nas mãos dele, que eu não entrego os meus problemas na mão dele? Eu também não amo, poxa. Essa é a grande verdade. Então nós precisamos hoje tomar consciência disso em nome de Jesus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar cegamente. Irmãos, muitas vezes nós confiamos cegamente no que uma televisão diz. Talvez um jornal diz uma coisa tendenciosa, ou lemos de uma revista, ou ouvimos um artista, um repórter falar, ou um pastor falar, e reproduzimos aquilo como se aquilo fosse verdade absoluta. Mas nós não conseguimos fazer isso com Jesus, porque ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, saia daqui, vá para lá, ele vai. Eu tenho que viver isso, reproduzir isso e crer nisso. Eu tenho que confiar cegamente em Cristo. Mas muitas vezes nós confiamos e vivemos cegamente em outras pessoas. Quantas vezes uma mulher se entrega totalmente a um homem, o seu próprio corpo, a sua própria vida, mas não entrega a Jesus? Quantas vezes um homem se entrega totalmente a uma mulher, apaixonado, amando, é capaz de loucuras e faz até coisas erradas, e muitas vezes fazem coisas erradas, mas não confia em Jesus, mas confia num outro igual a ele, né? Maldito o homem que confia no outro para a sua salvação. A salvação só é em Cristo. Então nós precisamos resolver hoje o nosso problema de fé, irmãos. Nós precisamos, eu, você, nós precisamos de fé. Nós precisamos muito de fé, porque se nós não tivermos fé, nos falta tudo. Tudo que temos feito até hoje é tempo perdido. Porque sem fé, adianta você viver uma vida de 10, 15, 20, 30 anos, dizendo que você serve a Deus, se você não agrada a Ele? Então não adiantou nada. Foram 20 anos, 10, 15, 30, 40, 50, 60 jogado fora. Foi perdido, sim. Porque se você não conseguiu nesses 20 anos agradar a Deus, se eu não agrado, consequentemente, eu desagrado. Não é verdade? Se eu não estou agradando, significa que eu estou desagradando. Então estou 20 anos desagradando ao meu Deus, e digo que amo Ele, digo que sirvo Ele, mas estou há 20 anos desagradando ao Senhor. Então hoje é dia de nós tomarmos uma posição. E qual posição é essa, pastor? É a posição de começar a agradar a Deus e ter fé. Eu não sei qual é o seu problema, meu querido. Eu sei que tem pessoas aí com problemas enormes, não é? Pessoas que têm coisas milagres que aos seus olhos já era para ter acontecido. Pessoas que têm portas de empregos para serem abertas, mas está passando uma dificuldade muito grande. Pessoas que têm dinheiro retido, que já era para ter recebidos e não recebe. Ok?
Pessoas que estão dessa forma precisam realmente de fé. Então você veja bem, agora é hora de você tomar um posicionamento na sua vida. Tomar um posicionamento na sua vida. Agora é hora de você entregar com fé. Isso que você está com ele na mão aí, que você não tem tido fé suficiente. Talvez é o seu marido, né? Talvez é seu marido. O problema é que você não consegue ter um relacionamento legal com seu marido. O problema é que você não tem um relacionamento legal com seus filhos. Eu não sei, meu irmão. É aquela doença, aquela terrível doença que não sai, que não cura, eu não sei. Mas hoje nós precisamos agradar a Deus. Então nós vamos entregar. Coloque agora diante do Senhor. Fala assim: Deus, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Porque até agora eu tenho desagradado o Senhor. Porque a tua palavra diz, sem fé é impossível agradar o Senhor. E eu não tenho tido fé suficiente para enfrentar ou para profetizar sobre este problema. Fala o seu problema. Fale, é a cura do meu corpo, Deus. É uma porta de emprego, é a salvação do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Fale para ele, é a cura definitiva do meu corpo. É um projeto, Deus, que nós temos, que só o milagre do Senhor, como no nosso caso aqui, o projeto Pé na Estrada por Jesus, só uma ação milagrosa do Senhor pode acontecer para que esse projeto realmente aconteça. Pois nós aqui entregamos a nossa vida aqui no ministério, a nossa saúde. Eu entrego esse projeto em tuas mãos, Senhor. O projeto do site novo. São coisas que somente pela operação milagrosa do Senhor vai acontecer. Mas eu não quero entregar isso de mão beijada para o inimigo, Senhor. Você coloque diante de Deus agora o que você tem aí. Fala, Senhor. Fala para Deus. Deus, é isso. É isso. Fala, abre o teu coração. É um casamento transformado. É o amor que precisa voltar entre esposo e esposa. É o respeito dos filhos, é a honra dos filhos, é a conquista da confiança dos pais, é aquela doença, é a minha empresa que não vai bem, é uma vida onde eu tenho só tido derrotas. Pois coloque isso agora nas mãos do Senhor, para que a gente não ouça como esses irmãos ouviram no começo da sua caminhada, não é? Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Deus, nós queremos tomar essa palavra para nós. É a palavra do teu Filho Jesus Cristo. Por isso o que eu te apresento, a minha saúde, a saúde da minha família, o que eu te apresento agora, o projeto Pé na Estrada com Jesus, o que eu te apresento agora, a nossa carência de mantenedores, o que eu te apresento, Senhor, a necessidade do site, ó Deus, eu te apresento isso, e toma essa palavra, nada vos será impossível, não será impossível nada disso na nossa vida aqui no ministério, como eu creio que esses que estão dizendo agora os seus problemas, as suas dificuldades, e crendo na tua palavra, crendo nessa palavra do seu Filho Jesus, que diz, nada vos será impossível. Declara assim, declara o teu problema e diga, a minha cura, a minha libertação, o meu casamento, ou o meu projeto, ou o meu recurso. Fala para Deus, nada, isso não me será impossível, pois eu creio e eu entrego nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo. E eu repreendo toda a ação do diabo sobre isso. O diabo não tem mais poder de impedir o mover da mão de Deus em função da minha pequena fé. Não que ele tenha mais poder do que o Senhor. Ele já está derrotado. É eu que não tenho fé. E tenho dado legalidade para Satanás impedir a operação do milagre. Por culpa minha, pela minha pequena fé. Pois hoje eu declaro, está encerrado essa pequena fé. Eu decido confiar
em Deus. Eu decido ter fé em Deus. Eu decido descansar, mas totalmente crendo que essa bênção já está nas minhas mãos pela fé, no nome de Jesus Cristo. Eu não vou desconfiar, porque eu te amo, Deus, e eu confio em Ti, e eu deposito em Tuas mãos, crendo que a bênção já foi liberada para mim em nome de Jesus. É a cura, a libertação, a salvação, o projeto, é aquilo que você falou. Creia, tão somente creia, tu verás o milagre de Deus a partir de hoje. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Como eu quero ver nós aqui do ministério, Deus, centenas, de milhares de pessoas nas praças, nas ruas, e aquele projeto do ônibus montado, aberto o palco, as pessoas louvando o seu nome, as pessoas ouvindo a tua palavra, e as pessoas se rendendo a Jesus. Eu posso ver milhares de pessoas fazendo isso, como também eu posso ver milhares e milhares de pessoas pelo culto online, pelas rádios. Eu tenho fé, eu confesso isso, Senhor, eu tenho fé que isso já aconteceu no mundo espiritual, e o que o Senhor está trazendo à existência agora no mundo físico, em nome de Jesus, pela fé. Como eu declaro sobre a vida de cada irmão que está falando a mesma coisa, tendo fé naquilo que o seu Filho Jesus falou. A nossa fé não está baseada no que o pastor fala, a nossa fé não está baseada no que livros dizem, a nossa fé não está baseada no que filósofos e doutores dizem, a nossa fé não está baseada naquilo que vemos, pois a nossa fé não vem daquilo que nós vemos ou ouvimos, mas em quem nós cremos. E nós cremos e declaramos que cremos no Senhor, na sua santa palavra, na palavra do teu Filho Jesus Cristo e no nome dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a cada dia, a partir de hoje, essa fé nossa cresça de forma exponencial e o mover do Senhor seja tremendo através das nossas vidas, pelo poder da fé em Ti, através do nome de Jesus. Milagres, prodígios, sinais, milagres, prodígios vão acontecer pelo poder que há no nome de Jesus, porque nós optamos, nós decidimos ter fé no nome de Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus te abençoe. Essa palavra vai estar no nosso site www.amazongospel.com.